Olá, meus maravilhosos! Seja bem-vindo a mais uma maravilha da língua portuguesa. Eu trouxe hoje para vocês o artigo de opinião, esse gênero que vem sendo cobrado por alguns exames de seleção. Por exemplo, o IFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vem cobrando esse gênero há algum tempo, mais precisamente 7 anos. Então, essa videoaula de hoje é muito importante. Eu trago muitos detalhes, muitas dicas, modelos de redação, modelos de textos, exemplos de textos que tiraram 98 pontos, 97,5 de alunos maravilhosos. Então esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo comparado aos outros, mas é muito importante. Pega o caderno aí, anote tudo, tá certo? Vem comigo! Então vamos aqui com o artigo de opinião, certo? É um gênero textual argumentativo, Tem a sequência textual predominante argumentativa. Lembre-se daquela aula que eu dei sobre sequência e tipo textual, sequência, tipo textual, gênero textual? Pois é, o gênero é artigo de opinião, a sequência predominante é argumentativa. Mesmo que dentro dessa sequência, em alguns trechos, na produção de um artigo de opinião, nós podemos até usar outro tipo textual, mas a predominância dele é a argumentativa, a sequência textual argumentativa, tá certo? Para a aula de hoje, vamos trabalhar primeiramente a função social do artigo de opinião, Logo após, as características desse tipo de gênero. E aí eu aproveito, seguindo aquela estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu apresento alguns modelos de artigo de opinião que foram maravilhosos, umas produções maravilhosas de alunos também muito bons, certo? Então vamos lá. A função social, qual é a função social do artigo de opinião? Apresentar e defender um ponto de vista, geralmente relacionada a algum assunto relevante, importante, uma problemática social, seja no Enem, mas no IF, por exemplo, na prova do IF, sempre tem ali uma problemática social, um assunto relevante e atual que está ali em nosso meio, certo? O próximo ponto, que aí apresenta também a função do artigo de opinião, é a argumentação. A argumentação aí, que é um recurso utilizado para textos opinativos e que é muito importante vocês terem argumentação consistente, Para isso é interessante que vocês leiam bastante, estejam sempre atualizados, informados e tenham um repertório sociocultural bem abrangente, tá certo? Fica aí a dica. E a outra função do artigo de opinião seria o quê? Informar, persuadir o leitor sobre o assunto, convencer, Aí convencer quem? Os produtores, os corretores de texto, certo? Vocês produzem um artigo de opinião no intuito, no caso de um exame de seleção, no intuito de convencer, persuadir o corretor do seu texto, tá bom? As características do gênero artigo de opinião. Primeiro, é uma linguagem escrita na norma padrão da língua portuguesa. Então, você vai seguir todas aquelas características, análise linguísticas, acentuação gráfica, pontuação, concordância, regência, tudo dentro da norma padrão da língua portuguesa, tá certo? A segunda característica que ressalto aqui é, geralmente, a escrita desse tipo de gênero textual é em primeira pessoa. Certo? Os verbos estão ali em primeira pessoa do singular ou do plural. Aí segue muito a característica, a subjetividade da escrita do produtor, certo? A próxima característica que eu ressalto aqui é o uso de uma argumentação e uma persuasão consistente. Gente, aí eu dou várias dicas, A questão de você, por exemplo, pare. Está lá o tema da redação sobre a pandemia. Então, pense, pare, tente buscar aquela tempestade de ideias, Que aí você vai, de certa forma, ampliando a sua argumentação, relembrando alguma aula que você assistiu, um filme que você acha que pode fazer referência, uma música que pode ser citada, uma citação de algum sociólogo, filósofo, o que for. Então, você vai ali buscando
né, planejando mentalmente o uso da argumentação em seu texto, tá certo? E no final, aí é bem importante, esse tipo de gênero textual, ele sempre tem a assinatura do autor, né? Se você vai publicar um artigo de opinião em um site, está lá quem foi que produziu, quem foi esse articulista, né? Que escreveu esse artigo de opinião. Numa produção, num exame de seleção como o do IFRN, geralmente eles usam um pseudônimo. Então, você vai assinar o texto, sim, mas com o nome que eles sugerem lá na proposta de produção. Você não pode esquecer essa assinatura, tá certo? Mas jamais, pelo amor de Deus, não coloque o seu nome, porque senão você é eliminado do exame, tá certo? Aí, outras características. Abordam temas da atualidade, que eu já falei. Possuem títulos instigantes, cativantes, né? Geralmente até provocativos. Você tem que dar um título para o seu artigo de opinião. Diferentemente do Enem, que o título não é obrigatório, o artigo de opinião, todo artigo de opinião, quando você vê a estrutura do artigo de opinião, você percebe que tem um título e tem a assinatura do articulista. Então, é sim interessante colocar o título e na proposta lá do IF eles já até colocam a questão de criar um título para o seu texto. Esses gêneros, né, o gênero artigo de opinião, é veiculado em meios de comunicação, certo? Blogs, sites, jornais, revistas e também são cobrados por exame de seleção, como eu falei já, que é o caso do Instituto Federal, tá certo? Agora nós vamos para a estrutura. Essa estrutura tão conhecida: introdução, né, desenvolvimento, conclusão. Geralmente, eu sugiro aos meus alunos que eles trabalhem ali em torno de 4 parágrafos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Só que o desenvolvimento eu peço para eles produzirem dois desenvolvimentos, trabalhando ali com causas, consequências, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar inicialmente, né, dando aquelas dicas para os alunos que têm uma dificuldade maior. Mas aí fica a cargo também, eu acredito muito na subjetividade da escrita do aluno, então cada um tem um jeitinho próprio de escrever, tá certo? Então vamos aqui por parte. A introdução, né? Na introdução, eu começo aqui com a apresentação do tema. Gente, essa parte aqui sempre vai existir um tema, né, na produção textual. Então, na proposta. Então, você pegue ali a temática e já comece a apresentar logo nas primeiras linhas do seu texto, certo? Na introdução logo. Você tem que mostrar que você não está tendo aquela fuga parcial do tema, você está ali realmente apresentando a temática. E aí, uma dica que eu também dou é a questão da exposição do ponto de vista, por meio de quê? Da tese. Anota aí o que é uma tese. A tese é a ideia central do que você vai defender ao longo do seu texto. É preciso que você exponha também essa opinião logo no início, na introdução. Então, se você faz uma apresentação da temática e já mostra a sua tese, a sua opinião, a sua visão crítica acerca daquele tema, aí pronto, aí você já está bem encaminhado, né? A dica que eu dou também é começar logo com um contexto histórico, né? Um contexto filosófico, sociológico, literário. Ai, gente, eu amo literário. Eu amo quando eu pego uma produção textual de um aluno que ele começa logo com literário. Claro, língua portuguesa, né? Quando eu vejo aquele aluno começando citando uma obra, né? Ai, eu disse, me apaixono logo. E aí tem aquela realmente... Mas claro que eu estou dizendo aqui que é uma paixão que eu tenho nessa área da literatura, mas qualquer contexto, seja histórico, filosófico, sociológico, que você já mostre logo na sua introdução que você tem um repertório sociocultural rico. Porque aí o corretor, né, já impressiona ali nas primeiras linhas do seu texto, tá certo?
Agora, dando continuidade, uma coisa aqui que você tem que levar em consideração, relação com o tema, relacionar com o tema. Se você traz um contexto histórico, né, ou literário, o que for, não deixe de relacionar com o tema, né? Você sempre tem que trazer o contexto histórico, trazer um contexto literário, sociológico, o que for, mas você tem que fazer essa ligação com a temática, tá certo? Então, relacionar com o tema é muito importante. E também aí outra dica, né, que eu dou, essa questão das palavras-chave do tema, né? Se, por exemplo, o tema envolve aí, que eu vou já apresentar, deixa eu ver aqui, vou passar logo aqui. Por exemplo, a temática aqui do exame de seleção de 2014, que falava sobre a ditadura da beleza. Então, olha o tema, a ditadura da beleza. Então, você pega a palavra-chave daquele tema e você já coloca na sua introdução, que é uma forma de mostrar ao corretor do seu texto que você não está fugindo do tema, tá certo? Então, fica a dica, palavra-chave, pega lá do tema e já tenta arquitetar dentro da sua introdução, tá bom? Então, vamos aqui para esse modelo magnífico. A aluna é Ariadna Gomes, né? Ela fez esse exame de seleção em 2014. Ela já concluiu o ensino médio, inclusive está fazendo medicina na UFESA, então, maravilhosa. E aí, eu tenho esse texto, inclusive, autorizado por ela para trabalhar em minhas aulas. Eu venho trabalhando com esse texto já há algum tempo e eu apresento aqui de forma bem sucinta, né? Ela, lembrando que esse texto ela foi produzido quando ela estava no 9º ano. Então, ela tinha o quê? 14 anos, mais ou menos, né? Então, a gente tem que adequar também a faixa etária dos produtores de texto do 9º ano, tá certo? É diferente do ensino médio, que já tem vamos dizer, tem uma certa maturidade com relação ao gênero argumentativo, certo? Aí, o tema era ditadura da beleza. E olha o título dela, O Bonito é Ser Diferente. Fechou, né? Arrasou no título logo do início. E aí, para a gente não perder tanto tempo na leitura, depois vocês podem fazer a leitura por completo da introdução dela, mas uma estratégia que ela usou aqui na estratégia da introdução dela, fazer a referência como era antigamente, né? E trazer para como é atualmente. Então, você pode usar também essa estratégia. Ela nem trouxe aquele contexto histórico, literário logo de início, mas ela fez essa referência de como era antes, como é hoje, tá certo? Também pode ser utilizado, sim. E, de certa forma, ela já vai apresentando a tese que ela vai defender. Quando ela apresenta aqui a opinião, né, que ela vai defender ao longo do seu desenvolvimento, né? A magreza extrema é valorizada, o que influencia muitas pessoas a buscarem a forma física considerada ideal, ainda que sua saúde seja comprometida. Então, ela vai defender isso ao longo do texto, tá certo? Outro modelo bem mais atual, né, que aí já foi do exame de seleção de 2020, esse aluno está no 1º ano do ensino médio agora, aqui do IFRN, estudando no curso de mecânica à tarde. Então, ele está lá, ele me enviou o espelho da redação dele, né, Tiarley, né, que é maravilhoso também, a escrita maravilhosa. E aí, ele diferentemente de Ariadne, né, ele trouxe o quê? Ele apresenta aqui um contexto sociológico, né? Quando ele traz aqui Bauman como uma citação, uma exemplificação para poder fundamentar a sua tese, né? Quando ele diz aqui, crescer em uma estrutura social sólida, assim como a esfera do ensino educacional, viram-se perdidos no fluxo acelerado no qual novos aparelhos eram criados. Então, ele já trouxe a escola, já buscou uma citação para mostrar o repertório e impressionar os corretores logo no início. Não é show? Não é maravilhoso? Todos os dois não são maravilhosos? Tanto o texto de Ariadne como de Tiarley, né? Eu acho magnífico. Agora vamos para exemplo do desenvolvimento, certo? Desenvolvimento é o quê? A apresentação da argumentação,
comprovação da tese, porque se você apresentou sua tese, sua ideia central lá na introdução, você tem que agora defendê-la, né? Através de argumentos, fatos, citações, comparações, estudos, pesquisas. Aí já vem aí um dado, né, que eu até coloquei aqui, ó, fatos, comparações, exemplificação, citação. Se você quiser pegar um dado, né, uma porcentagem lá de um gráfico que tem lá nos textos motivadores, pode, mas olha o que eu estou dizendo, só o dado. Você não pode copiar e colar trechos do texto lá motivador, certo? Senão eles eliminam aquela linha que você escreveu, copiou e colou, e além do mais vai perder ponto em coerência, em coesão, em tudo. Então, evitem esse erro, tá bom? Uma dica que eu dou, né? Fundamentação e análise. Por favor, dica. Se trouxe um fato, né? Se trouxe uma citação, fundamentou. Mas aí você tem que analisar, ou seja, opinar, né? Traz o fato, traz a opinião, um exemplo, uma citação, uma referência do que for, mas dê sua opinião sobre o que você está fundamentando. Fundamentar e analisar, tá certo? E repito aqui, reforço a questão do repertório sociocultural. Tem que ler, gente, tem que ler, né? Esses produtores de texto que chegam a quase 100 pontos, porque aí o IFRN, a produção vale 100 pontos. No Enem é 1000, né? No IF, a produção vale 100. Então, quando chega a quase 100 pontos, isso quer dizer que, assim, um repertório sociocultural muito bom, a análise linguística aí, sem erro de acentuação gráfica, de pontuação. Então, se tiver um errozinho aqui e acolá, mas passa um pouco despercebido e aí eles relevam, como também no Enem. Então, assim, leiam, gente, para ter repertório sociocultural, tá certo? Aí vamos para o exemplo do desenvolvimento. O primeiro exemplo que eu trago, né? Também de Ariadne. Nesse caso aqui é um dos desenvolvimentos de Ariadne, né? E aí, nesse desenvolvimento, ela mostra aqui, por exemplo, como um exemplo de consequência, né, dessa ditadura da beleza, duas doenças aqui, anorexia e a bulimia, né, que não raramente resultam em alterações psicológicas e até levam à morte. Então, de certa forma, ela usou como estratégia aí uma exemplificação, tá certo? Mas tem outros modelos de desenvolvimento que aí segue sempre aquela dica. Eu apresentei uma fundamentação, vou analisar. Trouxe um fato, vou opinar sobre esse fato. Trouxe uma citação, vou opinar sobre essa citação. Sempre fazendo isso. E tentando sempre trabalhar o parágrafo com 3 períodos, né? Início, desenvolvimento e final daquele parágrafo. Em outro momento eu trabalho numa videoaula sobre a estrutura do parágrafo, tá certo? Vamos aqui para o outro desenvolvimento aqui de Tiarley, certo? Nesse desenvolvimento, eu destaco aqui a questão da coesão, certo, gente? Sempre é interessante, eu destaco aqui o sistema, a coesão utilizada, né? A interligação entre os parágrafos, que aí ele teve esse cuidado de estar interligando um parágrafo para o texto ficar todo coerente, né? Aí quando ele cita aqui, ó, a problemática anteriormente citada distancia os jovens de seus tutores, de suas escolas, como também gera um estranhamento entre os mesmos. Ou seja, ele busca, ó, a problemática anteriormente citada. Não, aqui ele usou um trechozinho para interligar o parágrafo anterior, mas vocês podem usar outros conectivos, né? Por exemplo, o mais, contudo, todavia, entretanto, quando você vai usar a contradição, né? Quando você está ali usando um conectivo, a coesão para concluir, o portanto, o logo, né? Agora, por favor, não vá usar o contudo na conclusão, não, certo? Tem muitos alunos usando o contudo, achando que é um conectivo conclusivo, e não é. Certo? Contudo, a ideia de contradição, de oposição e outros conectivos que vocês podem usar ao longo do seu texto, tá certo? Agora nós vamos para a bendita conclusão, certo? A conclusão, você pode reiterar a tese,
né? Ou seja, retomar o que você vem dizendo ao longo do seu texto, principalmente na introdução, você pode dar essa retomada, né? E eu gosto muito aí, que aí parece muito com a questão do Enem, né? Que é apresentar uma possível solução para essa problemática, certo? Nessa hora você mostra o poder também de um cidadão crítico e consciente diante daquele problema, daquela problemática social, tá certo? Então, você pode retomar a tese e apresentar uma solução para aquela problemática. E se você ainda tiver espaço aí, você pode, por exemplo, fechar, né, a sua conclusão com a frase ali de efeito final. E aí fica a cargo da subjetividade da escrita de cada um. Vou aqui apresentar os 2 exemplos para o vídeo também não ficar tão longo, né? Por exemplo, o exemplo 1 aqui de Ariadne, ela apresentou aqui uma solução dizendo assim, ó, precisamos reconhecer que a beleza existe na diversidade de cores, formas, personalidades e especialmente no respeito mútuo e recíproco. Uma vez que não é coerente que classifiquemos de desenvolvida uma sociedade alienada e subordinada aos próprios ditames. Belarmino Bonito. Fechou. Maravilhosa. Olha aí. E um detalhe, né? Belarmino Bonito era o pseudônimo da época de 2014, em que o aluno ele tinha que assinar o texto com esse nome, tá certo? O outro exemplo de Tiarley, ele apresenta já o agente, ele já segue um pouquinho aquela estrutura que o Enem cobra, né? Que aí depois a gente pode trabalhar em outra videoaula, em que ele apresenta o agente, ó, ele já apresenta o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, né? E aí ele diz o quê? Que objetivando a promoção de palestras destinadas aos pais, educadores e jovens, alertando sobre a importância de se conscientizar quanto às causas e consequências do cyberbullying. Lembrando que ele estava no 9º ano ainda se familiarizando com esses textos argumentativos, mesmo assim ele tirou 98 pontos, a pontuação dele foi magnífica. E aí, olha o pseudônimo Ariel Danete, né? O IFRN, ele surge com esses pseudônimos bem interessantes. Pegando as dicas aí da estrutura do dissertativo argumentativo do Enem, se você quiser apresentar, então, como Tiarley fez, apresentar quem é que vai fazer, que é o agente social, o que é que vai ser feito, que é a ação, né? Como vai ser feito e para que fim, que finalidade. Você também pode seguir. Eu não vejo nenhum problema, porque o artigo de opinião é opinativo, é um gênero argumentativo opinativo e que você está ali expondo uma solução, uma visão crítica acerca do assunto, tá certo? E agora eu posso sugerir o quê? Muito foco, né? Como eu coloquei aqui, muito foco, muita determinação, muita leitura e muita produção. O ideal é que você produza um texto por semana, né? Mas aí fica a cargo de vocês. Vocês fiquem aí, de certa forma, lendo muito, praticando a escrita sobre as mais variadas problemáticas. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí com os exemplos, os bons exemplos dos nossos alunos aí maravilhosos, em que vocês tenham, os exemplos são para ser seguidos e eu espero que tenha ajudado bastante, tá certo? Na descrição eu vou deixar um link de acesso a uma proposta de produção textual sobre esse gênero, tá certo? E fique em casa e estude comigo, tá certo? Beijão, beijão.